Quero cumprimentá-los nessa manhã, momento em que eu cito aqui a presidente da Federação, Simone Leite. Cumprimento a todos os senhores, senhoras, Procurador-Geral do Estado, Dr. Fabiano Dalazen, conterrâneo de Carazinho, e dizer que é um privilégio poder participar desse momento tão especial. O Brasil, o país que nós vivemos, ele é um país onde nós podemos notar que o Brasil tem muitas oportunidades. Brasil, nós somos a 5ª maior extensão territorial do mundo como nação. A nossa costa marítima, além das riquezas que existem no nosso subsolo, no pré-sal, o grande potencial turístico das nossas praias. Brasil é um país que tem riquezas naturais, que tem capacidade de produzir riquezas incontáveis. A riqueza da nossa flora, da nossa fauna, a estabilidade do nosso solo, do nosso clima, nosso povo, nós somos em torno de mais de 200 milhões de pessoas, a unidade da nossa língua, povo pacífico, onde o judeu pode conviver no mesmo ambiente com o muçulmano, o crente os filhos do crente se enamoram com os filhos do ateu e ali formam uma mesma família. Então o Brasil tem especificidades que nenhuma outra nação tem. Com todo esse potencial que o nosso país tem de riqueza, a realidade do século XXI do Brasil é que nós temos em torno de 60 milhões de pessoas que não têm uma atividade econômica. Nós temos em torno de 13 milhões de lares que não tem nenhuma pessoa trabalhando. Em que pese os esforços que os governos que passaram, através das políticas públicas que desenvolveram dentro das suas visões, não foram efetivas para combater a pobreza. E uma nação, ela se estabelece sobre 3 pilares fundamentais, que é a segurança nacional, segurança monetária. Segurança monetária está vinculado à sanidade da sua moeda, e segurança jurídica, no que diz respeito à fidelidade dos seus contratos. Nas relações do trabalho, nós precisaríamos avançar, porque a nossa legislação trabalhista, que foi concebida lá na década de 40, os senhores vejam que o Brasil, nós vimos há uma geração atrás, quando foi concebida a legislação trabalhista, o Brasil ainda era um país que tinha práticas legais de escravidão. Então, no século XXI, nós precisaríamos avançar no sentido de fazer com que essa legislação fosse atualizada com foco às realidades do século XXI. Todas as soluções que foram implementadas lá no século XIX, que foram soluções importantes, mas aquelas soluções não resolvem os problemas do século XXI. Nós precisaríamos buscar oportunidades através de um amplo diálogo, e isso nós o fizemos. Eu, pessoalmente, viajei pelo Brasil, conversando com o empregador, com o trabalhador, visitei centrais sindicais, confederações, sindicatos, no sentido de produzir um texto que pacificasse e trouxesse segurança jurídica. Dos 38 milhões e 600 mil empregos gerados no Brasil, 85% desses são gerados por micro e pequena empresa. E os senhores vejam que uma micro e pequena empresa, um pequeno empreendedor, que gera lá 5, 4, 6 empregos, e muitas vezes esse microempreendedor, ele paga aluguel, os filhos dele estudam em escola pública. Então, aqueles conceitos lá do século XIX, que dividia a sociedade da época entre burgueses e proletários, essa realidade não serve para o século XXI. Porque a realidade de hoje
é que o faturamento bruto de uma microempresa, muitas vezes, é menor do que o salário fixo estável de quem o chama de burguês. Então, o simples fato de você assinar a carteira de alguém e gerar emprego de alguém, não pode você ser colocado numa escala marginal da sociedade com determinados preconceitos. E nós precisaríamos fazer esse enfrentamento de quebra de conceitos, quebra de paradigmas, para que uníssemos a sociedade brasileira dentro de um princípio fundamental. Se no século XIX nós tínhamos o capitalista e o proletário, no século XXI não é essa mais a realidade. Porque hoje nós temos 4 atores que são importantíssimos para o desenvolvimento. É aquele que detém os ativos do capital, é o empreendedor, é aquele... Então nós temos o que detém os ativos do capital, nós temos o empreendedor, o que pensa o negócio, o que se arrisca para colocar determinado negócio, e nós temos o antigo ourives, o antigo oleiro, o antigo ferreiro, o que detém a técnica, a expertise de, através do manuseio das suas mãos, ele ser partícipe desse empreendimento. E tem o governo que entra com a regulação, com a fiscalização, com a mediação, com o juízo, com o controle. Esses 4 atores, se entre o que detém os ativos do capital e o empreendedor tem um contrato, entre o empreendedor e o trabalhador laboral também tem um contrato, e a fidelidade desses contratos é importantíssimo para a segurança jurídica e para promover o desenvolvimento. Os 4 são importantes. Sem capital não há investimento. Sem investimento não há empreendimento. Sem empreendimento não há emprego. E sem emprego não há justiça social. Não há justiça social mais efetiva do que o emprego. Nós precisamos desenvolver políticas públicas no nosso Brasil para a geração de emprego. E a segurança jurídica, ela é fundamental nesse aspecto. A proposta que nós encaminhamos, ela vem ancorada em 3 eixos. Primeiro eixo, segurança jurídica. Primeiro eixo, consolidação de direitos. Os direitos de quem contrata e os direitos de quem é contratado. Todos os direitos que estão especificados lá no artigo 7º da Constituição, eles foram preservados na nossa proposta. Quando nós asseguramos, através do segundo eixo, que é a segurança jurídica, é dar aos acordos coletivos de trabalho, que já é um direito constitucional ao trabalhador, que propicia ao trabalhador, através dos acordos coletivos do trabalho, ele usufruir desses direitos de uma forma mais vantajosa para si. Nós precisamos fazer com que esses acordos coletivos que são assinados hoje, esses acordos coletivos, eles possam ser respeitados no futuro. O Estado não pode, de forma monocrática, tornar nulo cláusulas de acordo coletivo que são firmados num determinado tempo, de forma consciente, com a participação de todas as partes. Na nossa proposta, nós procuramos especificar na lei em que circunstâncias, em que situações, quais são os itens que o acordo coletivo de trabalho terá prevalência, que o acordo coletivo de trabalho terá força de lei. Nós também especificamos na própria legislação quais são as circunstâncias e as situações que o acordo coletivo do trabalho não poderá deliberar. A lei, ela tem que ser aplicada conforme ela está escrita. A lei, ela não pode ser interpretada com base em motivações. O ser humano, ele usa ferramentas que ele tem motivado por determinados princípios econômicos,
religiosos ou ideológicos. As barbáries que ocorreram na humanidade ocorreram pelo uso desmedido de ferramentas motivadas por esses princípios econômicos, religiosos ou ideológicos. Para isso, nós precisamos ter uma legislação fiel que dê a todos os seus atores a mesma interpretação. Se A é A para A, tem que ser A para B, tem que ser A para C e tem que ser A para D. Nenhum ator pode ter outra interpretação e dizer de forma subjetiva que um A poderá ser um D. Nós procuramos fazer com que a modernização da legislação trabalhista trouxesse para os atores do mundo do trabalho essa segurança jurídica para a sua fiel interpretação. E o terceiro eixo é a geração de empregos. Os senhores vejam que o Brasil, de dezembro de 2014 a dezembro de 2015, o Brasil perdeu 1,5 milhão de postos de trabalho. De dezembro de 2015 a dezembro de 2016, foram 1.250.000 postos de trabalho. Foram quase 3 milhões de postos de trabalho em 2 anos. Nós vínhamos perdendo 100 mil postos de trabalho por mês. Com a sinalização da modernização trabalhista, o mercado já apresentou um outro ânimo. O que você compreende como mercado? São produtos naturais, produção, transformação, comércio e consumo. Todos os setores do mercado precisam estarem motivados. Quanto maior for o número de pessoas na ponta trabalhando, recebendo salários, todo o conjunto do mercado será aquecido e todos ganham, uma relação de pacificação, uma relação ganha-ganha. E é isso que nós queremos para o Brasil. De abril, maio, junho, julho e agosto, nós produzimos 30 mil postos de trabalho positivo por mês. Nós já estamos com um estoque positivo de 164 mil postos de trabalho. Vejam que o Brasil, o governo investiu no pagamento de seguro-desemprego em 2016 35 bilhões de reais. Nós lançamos o programa de seguro-emprego, que é um outro conceito do seguro-desemprego, para que você mantenha o trabalhador no vínculo com a empresa e aquilo que você iria investir ao trabalhador, ele na ociosidade, então você faz um investimento no trabalhador para que ele continue ocupado. Nós estendemos o programa de seguro-emprego para micro e pequenas empresas e evitamos a demissão 2017 e 2018 na faixa de 200 mil trabalhadores. Com isso, nós projetamos um investimento em 2 anos na faixa de 250 milhões de reais. Com um sistema antifraude, uma ferramenta, uma solução tecnológica para combater a fraude no seguro-desemprego, nós bloqueamos o pagamento indevido de 44 mil requerimentos de seguro-desemprego, projetando uma economia indireta, contando as 5 parcelas que seriam pagas, objeto daquelas fraudes, a economia direta de 604 milhões de reais, com o investimento. Aquilo que você evitou de pagamento indevido, você investiu 1/3 no programa de seguro-emprego e manteve o trabalhador ocupado, o trabalhador vinculado à empresa. Então, são medidas como esta que nós acreditamos de uma forma muito convicta que o Brasil do amanhã será o Brasil muito melhor do que esse Brasil que nós estamos vivendo hoje. Eu encerro as minhas palavras aqui cumprimentando a Federação pela iniciativa da realização dessa escola de líderes, com uma visão no Brasil, Brasil moderno, Brasil do progresso, que prestigie a meritocracia, que prestigie a ocupação, que prestigie com que as pessoas possam estarem todos inseridos num progresso do nosso país. O Brasil não pode ser dividido entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não pode ser dividido entre burgueses e proletários. Nós somos um só povo.
Nós somos um só país. As cores da nossa bandeira é verde, amarela, azul e branca. E na nossa bandeira está escrita ordem e progresso. O Brasil do progresso, o Brasil do emprego. E que todas as famílias do nosso Brasil, que nós possamos no amanhã não conviver com essa realidade que nós convivemos hoje com tristeza, aonde em torno de 13 milhões de lares não tem nenhuma pessoa trabalhando. Enquanto nós estamos aqui almoçando, muitas crianças acordaram hoje com fome. E hoje, meio-dia, muitas dessas crianças não tinham o que comer. E amanhã vai chegar a noite, e amanhã é quinta-feira. E muitos pais e muitas mães não têm um endereço para trabalhar. 2 endereços são fundamentais para a dignidade humana: um endereço para morar e um endereço para trabalhar. Eu já tive falta dos 2, eu sei o que é isso. E é por isso que nós estamos com coragem para fazer o enfrentamento necessário para combater a hipocrisia para o bem do Brasil. Deus abençoe o Brasil. Foi um privilégio estar com os senhores aqui. Obrigado.